ciúme pode ser uma coisa muito perigosa. Mas existem alguns casos que, ao contrário de serem nocivos, o ciúme pode ser até engraçado. Tem gente que tem ciúmes das suas receitas. Um empadão que tem um toque especial, mantido 7 chaves, aquela torta de abacaxi com um jeitinho que as mulheres não gostam de revelar o jeito, né? Tem gente que tem ciúme de um lugar, mesmo não sendo dono dele. Ciúme de um país, de uma região, de uma cidade, até de uma esquina. Tem gente que, quando volta à cidade natal, depois de alguns anos, se sente traído pelas mudanças que ocorreram lá. Aqui foi o lugar que eu cresci, eu não consigo mais reconhecer, sente ciúme. Né? Uma família que tem muitas mulheres, pode dar briga se alguém pegar um sapato da outra sem autorização. Ciúme, né? Tem gente que tem ciúme de suas coleções, selo, moeda, carrinho, boneca. Melhor não tocar ali. Ciúme. Eu tenho conhecido muita gente que tem ciúme das suas ideias. Eles a conservam, suas opiniões, com um cuidado tal que qualquer ameaça, opinião contrária, é repelido com uma certa hostilidade. Eu tenho ciúme de João 3,16. Não é que eu queira guardar essa mensagem só para mim, muito pelo contrário. É apenas uma sensação muito pessoal de que isso foi escrito a próprio punho com o meu nome nele. Eu tenho ciúme especialmente da versão de João Ferreira de Almeida, segunda edição, que tem 28 palavras. É a mais conhecida. Você pode repetir comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu devo ter decorado esse texto antes mesmo de conhecer as Escrituras. Eu não posso afirmar isso com certeza, mas é possível que o meu interesse pela Bíblia tenha sido despertado por causa dessas 28 palavras, que, quando colocadas juntas e nessa ordem, revelam algo realmente incrível. Quando eu era criança, eu ouvi o meu pastor pregar sobre esse assunto. Foi quando eu tomei consciência de que em que circunstâncias essas palavras foram ditas, quem disse, para quem disse, quando disse e por que elas foram ditas. E eu confesso que eu fiquei enciumado naquele dia. Eu era uma criança, acho que não tinha nem 10 anos de idade. E eu confesso que eu passei muito tempo sem ir com a cara desse tal de Nicodemos, que é o homem que ouviu essas palavras do próprio Jesus. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura. Nós vamos nos basear hoje no capítulo 3 do Evangelho de João. Capítulo 3 do Evangelho de João, uma riqueza, uma beleza incrível. E queria que você acompanhasse comigo a leitura dos 5 primeiros versos. João capítulo 3, verso 1 em diante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto, verso 3, respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por alguma razão desconhecida, somente João relata esse episódio. Mateus, Marcos e Lucas não fazem menção dele. Isso se dá no início do ministério público de Jesus, numa de suas primeiras viagens a Jerusalém. A figura em destaque é um príncipe de Israel.
E a gente já tem uma tendência inicial de não gostar dele, porque no verso 1, João o identifica como fariseu. E essa palavra ganhou uma conotação pejorativa ao longo do tempo, pelo protagonismo que desempenharam os membros dessa organização religiosa judaica na condenação e morte de Jesus. Mas quer saber? No primeiro século da era cristã, ser um fariseu era motivo de muito orgulho. Tem alguma coisa existiam essencialmente 5 grupos religiosos dentro do judaísmo na época de Jesus. O primeiro deles é o que a gente conhece como herodianos. A gente não sabe muita coisa sobre eles, além de 2 referências bíblicas, ambas negativas. Estes herodianos eram uma espécie de um grupo dentro do judaísmo, entende? Eles tinham uma estreita relação com os saduceus e o sinédrio. Ao que parece, eram galileus que desejavam ver no trono de Israel os descendentes de Herodes governando a Palestina, em vez de estrangeiros ou do próprio Messias e seus seguidores. O segundo grupo que havia dentro do judaísmo eram os essênios. Estes levavam as ideias do farisaísmo ao extremo, vestiam-se de branco, tomavam banhos rituais de imersão todos os dias, a maioria não se casava, vivia no deserto, evitavam o comércio, se afastavam dos sacrifícios do templo, possuíam bens em comum, amavam-se uns aos outros, mas odiavam os de fora, rejeitavam a ressurreição do corpo, esperavam um Messias sacerdotal e um outro político que fariam uma nova aliança com eles. O terceiro grupo dentro do judaísmo era o que eles chamavam de zelotes. Eram patriotas com uma motivação religiosa. Tinham crenças muito parecidas com as dos fariseus, mas não aceitavam, não aceitavam espécie alguma do governo sobre eles. A grande revolta no ano 66 resultou na destruição de Jerusalém no ano 70. Simão, um dos discípulos de Jesus, foi um zelote. Alguém muito ardente nas suas convicções. Barrabás, nós entendemos também que provavelmente foi um zelote. Queria, através da força do exército, da revolta, tomar posse de novo do governo e estabelecendo Israel como uma nação poderosa. Aí havia um outro grupo, esse um pouquinho mais conhecido da gente, eram os saduceus, principais opositores dos fariseus. Eles viviam em pé de guerra, beberam da cultura grega, muito influenciados, e viam na política o caminho para se estabelecer o bem-estar de Israel. Eles eram muito associados ao poder, tinham muito dinheiro, e na época de Jesus estava sob a responsabilidade deles o sumo sacerdócio. Eles só aceitavam como inspirado o Pentateuco e não valorizavam a tradição, não acreditavam em anjos, nem em demônios, nem na vida futura. Jesus e João Batista criticaram os fariseus, e Cristo em algum momento chegou a silenciar o grupo. E eles também são conhecidos por cooperarem para matar Cristo e perseguir a igreja. E por último, os fariseus. Dos 5 grupos, o melhor deles. E era uma honra pertencer à classe dos fariseus na época de Jesus. Como partido, surgiram 2 séculos antes da encarnação de Cristo. Eles foram uma reação conservadora à influência grega. Muito secularismo, impregnado no judaísmo, e eles se opuseram a isso. Por isso desenvolveram uma teologia de separação étnica e ritual. Davam excessiva ênfase à guarda dos mandamentos, à tradição dos anciãos, à purificação ritual. Ele era o grupo mais popular na época de Jesus, e alguns dos seus integrantes apoiaram Jesus. Outros se tornaram cristãos, e muitos deles foram advertidos por Cristo. Nicodemos era um fariseu, membro do Sinédrio, que era a Suprema Corte Judaica, que mesmo tendo perdido a sua completa autonomia sob o domínio romano, era reconhecido dentro de alguns limites. O Sinédrio, o que era o Sinédrio? O Sinédrio era formado por 71 personalidades importantes da sociedade de Jerusalém. Normalmente, grandes sacerdotes, responsáveis pelo andamento do culto no templo em Jerusalém, chefes patriarcais de grandes famílias, ricos comerciantes, latifundiários, e também os escribas pertenciam ao Sinédrio. Eram considerados os intelectuais da época, podiam ler, escrever, interpretavam as leis judaicas.
O Sinédrio era considerado um tribunal com poderes criminais, políticos e religiosos. E foi exatamente perante o Sinédrio que Jesus foi condenado à morte. Funcionava em Jerusalém, na Judéia, mas as ações elas tinham consequências por toda a Palestina. O lugar de referência era Jerusalém e o templo era considerado centro político e religioso. Devido à sua posição de destaque e uma opinião ainda não cristalizada no Sinédrio a respeito de Jesus, Nicodemos decide buscá-lo na calada da noite. Sem olhares curiosos e o preconceito dos seus colegas de trabalho, Nicodemos busca os recintos íntimos de um jardim em Jerusalém. Mas por que Nicodemos foi ao encontro de Jesus? Poucos meses de ministério público, mas uma coisa havia chamado muito a atenção de Nicodemos. Ele se sentiu estranhamente atraído pelo Nazareno. Quando ele presenciou o episódio no templo, percebeu que não se tratava de um simples homem. Quando Jesus disse: vocês estão transformando a casa do meu pai num covil de ladrões e salteadores, e a elite religiosa sai com o rabinho entre as pernas, aquilo deixou Nicodemos em estado de choque. Ninguém ousou questionar a autoridade daquele humilde nazareno. Somado a isso, as histórias de milagres se multiplicavam. E aí Nicodemos decide ir ter com Jesus, sabendo mais ou menos dos seus hábitos e que ele normalmente buscava um descanso nos jardins ali, nas imediações de Jerusalém. Nicodemos se aproxima e ele utiliza as ferramentas com as quais ele estava muito habituado a trabalhar. Ele tenta pavimentar o acesso a Jesus com palavras de elogio, o famoso tapinha nas costas, uma bajulação. Mestre, diz ele. Contudo, há um tom de incredulidade por trás da sua saudação. Jesus, sem se deixar afetar pela tentativa de bajulação e também sem se deixar afetar por sua incredulidade, Jesus decide ir direto ao X da questão. Jesus vai direto ao ponto, sem rodeios, sem meias palavras. O mestre resolve responder a perguntas que Nicodemos nem ousou formular. E Jesus expõe a ele os princípios fundamentais da verdade, sem delongas, sem conversa fiada. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa foi a declaração de Jesus logo de cara. A gente não pode deixar de perceber o impacto dessas palavras. Sem um novo nascimento não há ingresso no reino. Sem um novo nascimento não há salvação. Sem um novo nascimento ninguém pode ver a Deus. Sem um novo nascimento estamos mortos em nossos pecados. Jesus vai direto ao ponto, porque a gente precisa mais do que teoria. Nós precisamos de regeneração. O homem acostumado a dar respostas, procurado, membro do Sinédrio, homem sábio, honrado pela sociedade, agora começa a fazer perguntas e pego de surpresa, no improviso ele pergunta: como pode ser isso? A ideia de um novo nascimento não deveria ser estranha para ele. Os conversos do paganismo, a fé de Israel, eram muitas vezes comparadas a crianças recém-nascidas. Portanto, Nicodemos deveria ter percebido que as palavras de Cristo não se destinavam a ser tomadas no sentido literal. Contudo, na sua arrogância religiosa, jamais teria considerado que isso poderia ser aplicado a ele ou aos membros da sua classe. O conceito era atordoante demais, porque quem nasce não participa, quem nasce apenas nasce. Os fundamentos da graça começam a ser desvendados diante dele. O seu legalismo é golpeado com um gancho de direita. E naquele momento, tudo que ele era, tudo que ele tinha, foi a nocaute. Sabe, estar aberto a uma nova ideia, reconhecer a necessidade de mudança, considerar a possibilidade de que você está errado, isso exige uma dose considerável de humildade. O fariseu tem o seu mundo abalado. Porque a mente de um legalista, e sim, é o que ele é, a mente de um legalista é rígida, é uniforme, é mecânica. Um legalista é pouco flexível, não se dá a variações, é resistente a mudanças, funciona num tipo de matemática, toma lá da cá. Isso é assim que funciona a mente de um legalista, que costuma dizer nas versões atuais: isso aqui nunca funcionou desse jeito. E aqui não é assim. Isso nunca funcionou aqui. É muito cuidado com esse tipo de frase. O legalismo não precisa de Deus. É uma busca frenética pela inocência, não pelo perdão.
Você quer se sentir bem. É um processo sistemático de defesa de si mesmo e de justificação de si mesmo. Os legalistas são obcecados pelo próprio eu, não por Deus. O legalismo transforma, a minha opinião, em fardo, em fronteira, em obrigação. Fardo porque eu amargo os meus dias por um peso que eu acho que eu preciso carregar para me recomendar a Deus. Legalismo é um tipo de fronteira porque vive estabelecendo barreiras e limites nas minhas relações pessoais, cheio de julgamentos e comparações. Legalismo é um tipo de obrigação, roubando todo o prazer e a alegria daquilo que deveria ser feito como uma resposta de amor. O legalista acredita que a suprema força por trás da salvação é Ele mesmo. Mas o encontro de Jesus e Nicodemos foi mais do que um simples encontro. Foi uma colisão entre dois sistemas, duas filosofias, duas visões antagônicas da salvação. Chocado com a possibilidade literal de um novo nascimento, Nicodemos ouve ainda Jesus avançar, confirmando e ampliando o conceito. As coisas espirituais se entendem no seu próprio contexto espiritual, e aí Jesus o chama para trabalhar dentro desse território. O problema é que muita gente, mesmo os que se acham cristãos, tem a tendência de ficar tentando provar para lá e para cá coisas que deveria apenas ser experimentado. A gente tem que parar de falar e começar a viver. Conversão, nas palavras de Ellen White, não é uma modificação ou um melhoramento da vida antiga, é uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado. Mas não há necessidade de a gente identificar o momento em que isso acontece. Quem sabe alguns de vocês até podem dizer: eu sei exatamente o dia e a hora da minha conversão. Alguns podem dizer isso. Quem sabe, no meio de uma multidão, numa série de conferências no interior do Brasil, com palestras ou seminários ministrados por algum conferencista. Outros assistiram um programa de televisão, foram atraídos de alguma maneira por uma música. Quem sabe os que nasceram na igreja, depois de algumas tentativas frustradas de encontrar o próprio caminho, voltaram humilhados para os caminhos de Deus e tiveram um encontro com o Senhor. Então Jesus, e é por isso que ele usa o símbolo do vento, é o que está no verso 8, e lá diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Você não sabe exatamente explicar, mas os efeitos são percebidos, os efeitos da conversão. Como que isso acontece? Pergunta Nicodemos no verso 9. Ele está extasiado. O príncipe de Israel só fala 3 vezes. Na primeira ele elogia, nas outras 2 ele pergunta. A verdade esboçada por Jesus o impressiona profundamente. O novo nascimento é de natureza espiritual. O remetente tem o zip code do céu, percebe? Só tem uma origem a conversão. Só uma origem a conversão. A conversão tem a origem celestial. Por isso Paulo, em Coríntios e em Romanos, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez, você deve lembrar, novo. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, diz o apóstolo na carta aos Romanos, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Eu fiz um resumo do que seria o novo nascimento nos escritos de Ellen White. São muitas as referências, são muitos os textos, e eu selecionei aqui as principais expressões que podem nos dar um panorama do que de fato é isso. O que é esse novo nascimento a qual se refere Jesus? É o resultado de receber a Cristo como a palavra de Deus. Surgem novas concepções. As energias antes adormecidas despertam para cooperar com Deus. É a transformação do coração. Prazer não nos tortuosos caminhos dos próprios desejos, mas prazer no Senhor. É o desejo de estar sob sua autoridade. É a procura de alcançar uma norma mais alta.
honestidade, retidão, fidelidade, firmeza de princípios serão infalivelmente revelados. É uma harmonia com Deus ao colocar-se em conformidade com a sua lei. É passar da morte para a vida, do pecado para a santidade, da transgressão e rebelião para a obediência e lealdade. É o término da velha vida de afastamento de Deus, começando a nova vida de reconciliação, de fé e de amor. É ser justificado, convertido, é o começo. Dele depende o reavivamento. Uma nova mente pela atuação do Espírito de Deus purifica a vida e enobrece o caráter desse novo nascimento. O novo nascimento é o genuíno arrependimento do pecado, é a fé nos méritos de Jesus Cristo e o batismo na sua morte, é ter novos motivos, novos gostos, novas tendências. Tornam-se participantes da natureza divina os que nascem de novo. Em todos os seus hábitos e práticas evidenciarão sua ligação com Cristo, efetuada unicamente, esse novo nascimento, pela eficaz atuação do Espírito Santo. Só há uma maneira de uma pessoa se tornar um outro alguém. Só há uma maneira disso acontecer. Então Jesus responde a uma outra pergunta que Nicodemos nem fez. Lá, nos recessos de um jardim, na madrugada, na calada da noite, com a audiência de uma única pessoa. E eu fico pensando, que desperdício. É ali, com uma única pessoa ouvindo, que Jesus revela os contornos do plano da redenção. Ele nunca tinha sido tão claro antes, e alguns podem dizer que também nunca foi tão claro depois. Importa que o Filho do Homem seja levantado. Maravilhoso Jesus. Ao dizer para Nicodemos, você precisa nascer de novo, Jesus sabia que só havia um jeito disso acontecer. Ele tinha que ser levantado. Ele sabia exatamente a natureza de sua missão, ele sabia o custo desse novo nascimento, que é a salvação para todos nós. Ele sabia que esse novo nascimento só seria possível através do seu sacrifício. E por isso, em semelhança de carne de pecado, que a gente trabalhou isso, ele faz alusão ao episódio no deserto, quando a serpente de bronze foi levantada no deserto. Uma praga de serpentes havia invadido o acampamento de Israel, e Deus havia dito o seguinte: é só olhar para a serpente, que está cravada numa cruz, nesse estandarte, é olhar para lá. Você não precisa chegar lá, você não precisa tocar lá, é só olhar para lá, e o efeito do veneno mortal será eliminado do corpo de todo aquele que assim acreditar. E agora Jesus está dizendo: o Filho do Homem tem que ser levantado como a serpente no deserto. Ele se identificou, por se tornar em semelhança de carne de pecado, ele se identificou com a raça caída, ele tomou sobre si a condenação, ele suportou a ira de Deus. E esse novo nascimento não pode acontecer sem a gente contemplar o Filho de Deus suspenso no madeiro. Naquelas 28 palavras fica evidente a necessidade de crer. A gente não está falando de um tipo de convencimento intelectual, a gente não está falando da admiração, a gente não está falando de comoção. A crença exigida em olhar para Cristo suspenso, ela transborda os limites do entendimento, ela é traduzida numa atitude, num estado, numa condição de vida. Crer implica obediência e devoção. Sem crer não há vida eterna. É o que o texto está dizendo. Quem crê, tão certa como é a vida eterna para os que creem, é a condenação para aqueles que se recusarem a crer. Semelhante ao que aconteceu no deserto. Acreditar que o estandarte poderia salvar não era suficiente. Se emocionar porque Deus havia arrumado um jeito de bloquear os efeitos do veneno também não era suficiente. Era preciso olhar. A crença deveria ser traduzida numa atitude. João 3,16 nos revela um elemento importante a respeito de Deus. O seu amor é a causa desse sacrifício. O seu amor é a causa desse sacrifício. É porque Jesus nos ama, é porque Deus nos ama, que Jesus veio para morrer por cada um de nós. Pois bem, esse é o novo nascimento. Aqui nos foi colocado como alternativa de salvação. Durante essa semana, eu e você temos conversado e refletido sobre uma série de coisas
que diz respeito ao nosso desenvolvimento cristão. Desde o sábado, o último sábado, eu e você temos conversado e refletido sobre a necessidade de a gente avançar, de que essa estagnação, esse momento onde em alguma parte da nossa vida a gente fez um avanço e depois a gente chegou num platô e a gente parece que marcando passo, sabe? Não avançamos nem para cima e nem para frente. Como crianças que já deveriam estar se alimentando de comida sólida, a gente está bebendo leitinho ainda. O que não faz o menor sentido. E as mudanças se limitaram a poucos avanços do início de nossa carreira cristã. Durante toda essa semana, um e outro elemento está sendo considerado. A gente refletiu que para o desenvolvimento cristão nós precisamos parar de esconder e ignorar os apelos do Espírito Santo a pecados conhecidos, a práticas repetidas que roubam e drenam a nossa paz, o nosso sossego. Eu e você temos dado um passo após o outro nessa semana. Percebemos que a perfeição é um desenvolvimento constante dentro da esfera humana e que o estágio mais elevado da fé é o amor desinteressado. Ontem vimos, inclusive, que uma visão correta de Deus vai determinar o tipo de relacionamento que a gente vai ter com Ele. E você foi autorizado a chamá-lo de Pai. Mas, meu amigo, nós precisamos de um novo nascimento. Eu não sei se você já questionou sua conversão. Eu não sei se em algum momento você parou para pensar se de fato você é convertido. Mas sem essa conversão, não será possível o ingresso no reino de Deus. Sem essa conversão, que é uma obra do Espírito, sem esse novo nascimento, eu e você não temos a chance de experimentar a vida eterna. Alguns de nós entendemos no nosso processo que precisaríamos fazer um compromisso com Cristo, e quase todos nós aqui, na sua totalidade, em algum momento já fomos sepultados com Ele nas águas pelo batismo. Mas quando Jesus trata desse assunto, Ele diz que é necessário um duplo nascimento, é da água e é do Espírito. Ele chega a dizer que o Espírito Santo age de uma maneira sem respeitar a nossa lógica e a nossa previsibilidade, porque Ele vem de onde quer e vai para onde quer, e não tem como prever, e não tem como medir. É possível que eu esteja falando para pessoas que herdaram a fé de seus pais, estão aqui, mas é possível que nem consigam explicar direito o porquê que estão aqui, mas é porque a mente já foi formatada. Disseram que essa era a verdade, disseram que essa era a igreja, disseram que essas eram as profecias, disseram que esse era o caminho, disseram que isso era o que deveria ser feito, e você acreditou. E por ter acreditado nisso, você está aqui. Mas essa experiência com Cristo, a sua experiência com Cristo, não a dos seus pais, a dos seus pais serve para eles, a sua precisa ser desenvolvida, a pessoal. Essa relação com Cristo, única e particular, que precisa acontecer, é possível que não tenha acontecido ainda. E pelas confrontações do Espírito de Deus nessa semana, na medida em que Ele foi falando e dizendo, para alguns com mais força, para outros nem tanto, alguns entenderam de fato que precisavam estar aqui, e estiveram aqui, e lutaram e não foi fácil, estão cansados, mas alguns, refletindo sobre a vida, disseram: eu preciso avançar. E o Espírito essa semana deve ter dado uma e outra orientação, uma e outra chacoalhada. Mas a minha pergunta para você essa noite é: você gostaria de experimentar de fato o verdadeiro, único e necessário novo nascimento da qual se refere Jesus?
Ele diz: estarão convencidos disso aqueles que me contemplarem quando eu for levantado da terra. Sem uma clara compreensão do sacrifício de Cristo, nós não conseguimos chegar ao entendimento de que é necessário esse novo nascimento. O Espírito Santo, e é Ele o agente dessa mudança, dessa transformação do ser. O Espírito Santo não argumenta através dos seus próprios conceitos. O argumento do Espírito é apelar ao Calvário. O Espírito Santo que provoca o novo nascimento, que faz com que o pecador se arrependa dos seus pecados, que ponha a cabeça no pó e diga: eu preciso da redenção, eu preciso do sangue remidor. O Espírito Santo é quem convence do pecado e do juízo. Mas o Espírito Santo, ele só tem um argumento, e o argumento do Espírito é o Calvário. É Jesus quem disse: quando Ele vier não falará de si mesmo, mas dirá tudo a meu respeito. É o Espírito Santo de Deus que nos sensibiliza para a obra que foi realizada no Calvário. É o Espírito Santo de Deus que desperta as nossas sensibilidades para entender que Deus colocou o seu pecado sobre o seu Filho inocente. É o Espírito de Deus que nos ajuda a compreender que Deus derramou a sua ira em Jesus Cristo para que ela não consumisse você um dia. É o Espírito de Deus que nos diz que Ele desceu ao inferno para que você não tenha que passar por lá. Ele viveu a segunda morte, foi doído, machucou, sabe? Foi num jardim. Eu não sei se foi no mesmo da conversa com Nicodemos, mas foi num jardim, nos recantos de um jardim, 3 anos depois, que ele agarra o solo úmido, e em profunda agonia ele diz: Deus meu, passa de mim esse cálice. Na sua súplica, na sua dor, na sua agonia, ele está orando e dizendo: não existe um plano alternativo, porque parece que eu não vou suportar. É na humanidade, desprovido da divindade, que ele abre mão, que ele suporta o peso da mão de Deus, a ira do Altíssimo. Os anjos estão a postos para interromper a dor do seu comandante, mas o Pai não lhes dá autorização. Ele precisa beber o cálice das fezes humanas para que eu e você fôssemos resgatados da condenação do inferno. Foi isso que ele disse a Nicodemos: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. É por isso que Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Esse é o único apelo do Espírito. O apelo do Espírito é levar você a olhar para Cristo, o crucificado, que suportou a ira de Deus. Isaías diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Paulo mais tarde diz que ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. É aí que se baseiam os argumentos do Espírito. E convencidos do que fomos salvos, ele diz: arrependa-se dos seus pecados. Filho meu, arrependa-se dos seus pecados. Olhe para você com repugnância, olhe para o seu coração nojento com nojo, e se volte para mim, e eu me farei propício a você. Quantas vezes a gente já ouviu isso? O meu receio é que os apelos do Espírito, eles estejam sendo repelidos, e a mensagem chega e bate e volta. Essa semana eu orei. Não me lembro a última vez que orei com tanta dor, pedindo a Deus por misericórdia. Do ponto de vista coletivo, nós fomos muito bem essa semana. A igreja veio, a igreja respondeu, a igreja esteve aqui. Mas nas madrugadas, enquanto eu orava, eu lembrei de alguns, e individualmente meu coração se partiu. Orei por alguns nominalmente. Na medida em que orava, o Espírito de Deus me impressionava. Ora por esse, ora por esse, ora por esse. Não sei qual a razão.
Mas nós precisamos de um novo nascimento. Nós precisamos de um novo nascimento para acontecer tudo aquilo que a gente viu ali. Esse novo nascimento. A luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Seu amor atrai-nos a Ele mesmo. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então o Espírito de Deus, mediante a fé, produz uma nova vida na alma. Essa é a mensagem. Esse é o apelo. A Shannon vai cantar uma música. Será o bálsamo, o azeite sendo derramado sobre essa igreja hoje. Nessa canção, a unção será dada àquele que crê. Nessa canção, o batismo do Espírito, porque eu orei, pelo qual eu orei, pelo qual eu chorei, pelo qual eu roguei, é nesse momento que será dado. É o refrigério do Espírito, é o batismo do Espírito. O batismo que não é um prêmio, mas que é o próprio agente de mudança, regenerador. É o que a gente precisa em cada passo que a gente está dando no progresso da vida cristã. É esse batismo, da qual falou Jesus, que só é possível na contemplação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A minha pergunta a você é: questiona você a própria conversão? Questiona você a própria caminhada? Se sim, é hora de renovar, é hora de dar a chance de ele entrar fazendo a obra que lhe é própria. Para aqueles que têm uma clara consciência de que já passaram por um processo de conversão, mas acham que precisam avançar com mais força, a estes também é feito um convite da renovação dos votos e do concerto com Deus. Mas tudo isso se dá pela confissão, arrependimento e rendição. Hoje à tarde, quando orei por Shannon, pedi que o Espírito de Deus a tomasse nessa hora, porque foi exatamente nessa hora que eu combinei com o Senhor que seria concedido a porção do Espírito sobre aquele que crê. É possível que para alguns seja a primeira oportunidade, a primeira experiência. Foi batizado pela água, pois nos foi prometido um outro batismo, com água e com fogo. É aqui, é agora, é nesse momento. Enquanto ela canta, renda-se ao Senhor. E aí, eu vou deixar com você. Se quiser se ajoelhar, vir à frente, colocar-se em pé, mas apenas com o seu gesto, é como se você estivesse olhando para a serpente erguida por Cristo no madeiro. É nesse gesto, não é só entender aqui, não é só estar comovido aqui, é o gesto. No gesto, você manifesta a sua crença e Deus cumprirá a sua promessa.
nosso Deus, a gente não sabe nada. A gente não tem uma pálida ideia do que o Senhor tem reservado para a igreja, a fim de que ela termine a obra que lhe foi confiada. As promessas são extraordinárias. Desde a mais tenra criança, ao mais experimentado de dias, a todos eles o Espírito lhes foi prometido. Isso não acontecerá de forma corporativa. Não haverá uma igreja plenamente cheia do Espírito, o reavivamento total e generalizado. Isso não ocorrerá. Isso vai acontecer na vida da pessoa, e na vida de uma outra pessoa, e na vida de uma outra pessoa. Ó Deus, aguardamos com ansiedade, mas nós sabemos que o cumprimento desta promessa está também associado a uma crise sem precedentes. O nosso planeta estará polarizado entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, e aqueles que vão preferir seguir as orientações dos homens, confiando nos seus sistemas, nas suas orientações, nos seus argumentos, na sua lógica. E para um tempo qual nunca houve, uma igreja qual nunca houve é necessária. Mas a promessa não atingirá o seu clímax na minha vida se eu não experimentá-la hoje de forma preparatória. A chuva serôdia não será uma realidade na minha vida se eu não experimentar a temporã. O batismo com fogo semelhante ao que aconteceu no Pentecostes, antes precisa ser experimentado nos detalhes da minha existência, no meu dia a dia, eliminando a escória, eliminando o que não presta, me colocando em sintonia com Deus, me reconciliando com Ele. A minha relação com Deus precisa ser restaurada. Isso se reflete na relação que eu tenho com os meus semelhantes. Nenhuma intriga, nenhuma pendência. Divórcios litigiosos, briga entre irmãos, sociedades rompidas, adultério, traição, nenhuma pendência. Sobre aqueles que o Espírito do Senhor repousa, nenhuma pendência. Pensamos diferentes, agimos diferentes, mas o amor é a regra áurea que norteia a ação e as reações de todos aqueles que são chamados pelo nome de Cristo. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos. Perdoa a nossa falta de compreensão. Perdoa por não apreciarmos a promessa. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos. Queremos crescer e avançar. Queremos, através de nossa vida, glorificar o Teu nome. Queremos aumentar a nossa utilidade. Queremos Te honrar no corpo, na mente e no espírito. Por isso, Pai, eu Te peço, cumpre a Tua promessa, agora, aqui, na Igreja Brasileira de Dallas. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, ainda mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àquele que lhes pedirem. Nós estamos reclamando a promessa, para que o Espírito Santo venha e nos batize nessa hora, eliminando de nós a impureza e a maldade, a suspeita, a crítica, a incredulidade, o paganismo, o secularismo, a vontade própria. É o Espírito, e pelo batismo dele, e aí sim, tudo o que o Espírito transforma, ele vai poder usar. Cumpre, por favor, Pai, a Tua promessa, em nome de Jesus oramos, amém. Que
Deus te abençoe, meu irmão.